Sejam todos bem-vindos, boa noite. Eu vou falar como eu conheci a Joyce. Ela é uma pessoa muito querida. Eu tive a oportunidade de conhecê-la por indicação da minha coach de emagrecimento, pela Marte. Ela falou na Joyce. Então, oi Joyce. Aí nós fizemos lá na sessão de coach, a gente fez um momento que acolhia a nossa criança interior. E nesse momento eu senti necessidade de saber um pouco mais a respeito disso. E aí eu conversei com a Marte me passou o contato da Joyce, me passou o contato de uma outra consteladora também maravilhosa. Mas naquele momento meu coração sentiu que eu precisava conversar com a Joyce. E foi um momento tão lindo, um momento de tanto conhecimento, de tanta descoberta, de tantas coisas maravilhosas. Então, eu tenho muita gratidão por ela. E aí eu chamei ela pra gente conversar nessa live, justamente sobre a importância dos nossos pais rumo ao sucesso e à prosperidade, né? Eu não vou falar sobre ela, eu vou deixar que agora em seguida ela mesma se apresente. Vocês que já estão aqui conosco já vão mandando um aviãozinho para outras pessoas, para que outras pessoas também venham para a nossa live e aprendam um pouco mais com essa profissional maravilhosa que é a Joyce. Eu vou chamar ela para a gente conversar então. Oi, querida. Que alegria que estão! Muita gratidão. Fico muito feliz de estar aqui com você. Muito feliz. É uma honra estar aqui. Eu digo mesmo, para mim é uma honra muito grande te ter aqui na minha página do Insta para a gente conversar. Vou pedir primeiro que tu te apresente, porque nem todo mundo te conhece. Fale um pouquinho sobre o que é a função da consteladora, para que quem não tem essa noção aprenda um pouquinho mais sobre constelação, Joyce. Contigo. Então, muito prazer para as pessoas que não me conhecem, que seguem a Vanessa. Meu nome é Joyce Collet, eu sou enfermeira como formação, sou professora universitária, estou coordenadora da graduação em enfermagem da Unicenec Osório, e aí então desenvolvi, principalmente assim nessa minha jornada, nessa minha caminhada de buscadora, busquei muitas práticas integrativas e complementares para o meu autodesenvolvimento. E entre essas buscas encontrei aí a constelação sistêmica, que para mim fez muito sentido, né? Eu encontrei digamos assim, um norte diferente na constelação sistêmica. Como enfermeira, sempre fui muito da ciência, né, Vanessa? Sempre fui muito apesar de ser das áreas humanas, mas muito buscando a questão da ciência, assim. Então, para mim, era um pouco difícil quando eu falava da questão energética, eu não entendia muito isso. Mas sempre fui uma pessoa muito curiosa. E tenho certeza que quem está nos acompanhando também já despertou para esse outro lado, né, da busca incessante que nós temos em relação a entender o porquê das coisas. E aí a constelação sistêmica ela veio justamente para nos auxiliar nesse entendimento e nesse novo olhar sobre alguns pontos da nossa vida, digamos assim. Então, me formei como consteladora sistêmica, sou reikiana, faço prática de barras de axis também, mas digamos assim que o meu principal amor agora está sendo as constelações sistêmicas familiares. Que legal, Joyce, que legal. Nossa, sim. E assim, eu naquele dia que saí lá da sua casa, assim, eu saí encantadérrima, assim, com todo aquele momento que a gente vivenciou, foi muito lindo, foi muito forte. Eu até, assim, eu cheguei a fazer uma live, né, para explicar para as pessoas, porque como eu coloquei ali nos stories falando sobre o meu processo contigo, foi tanta gente, assim, me questionando como é que tinha sido e tal. Eu digo, não, eu acho que ao invés de eu responder as pessoas de forma individual, eu vou pegar e vou fazer uma live, abrir uma live de tarde, gravei, né? Para que as pessoas soubessem
o que tinha acontecido, porque, nossa, foi uma coisa assim maravilhosa. Eu nunca tinha passado por um momento tão forte depois do momento que eu ganhei a minha filha. Foi tão lindo. O amor que eu senti depois foi uma coisa assim indescritível. Eu nunca tinha passado por um momento além, né, do momento que eu fui lá e ganhei a minha filha por algo tão forte. Então foi muito lindo aquele momento que a gente dividiu, né? E então assim, eu queria que hoje a gente falasse então um pouquinho da importância que os nossos pais ocupam na nossa vida em relação ao sucesso e à prosperidade financeira. Conta um pouquinho pra gente como é que isso funciona. Tu sabe que assim, quando tu me veio com esse tema, eu achei tão incrível, porque às vezes as pessoas não têm ideia, né? Que às vezes a gente tem o desejo de se dar bem na vida. E o que que é ter sucesso e se dar bem na vida? Depende muito para cada pessoa o que isso significa, mas para alguns ter sucesso e se dar bem financeiramente é tu ter um bom recurso financeiro. E aí, às vezes, muitos clientes me perguntam assim, mas ô Joyce, eu estudo, eu faço faculdade, eu faço pós, eu faço doutorado, e como que eu estou sempre, parece que arrastando na questão financeira? Quando eu comecei a estudar as constelações sistêmicas, nossa, me veio assim um despertar completamente diferente para todos os temas de vida, assim. E a questão financeira, Vanessa, não é diferente. Só que é tão complexo a gente falar, que a gente vai falar de acordo com o tempo, tá? Tu vai controlando aí que quando eu começo a falar eu me empolgo, né? Mas conforme o tempo a gente vai abordando algumas coisas importantes que as pessoas precisam entender. Que às vezes tu tá no caminho certo, né? Tu tá fazendo as coisas tudo direitinho, tu tá fazendo aquilo que tu acredita que necessita para ser próspera. Mas daqui um pouco tu começa a perceber assim, nossa, mas por que que eu não flui? O negócio não está fluindo. O negócio não está fluindo. Eu sempre Parece gosto que de fazer. Nada não sai do lugar, né, Exato. Joyce? É essa frase que utilizam muito, Vanessa. A gente nada e morre na praia. O que que eu estou fazendo de errado? Aí muitos vão para ti, né, Vanessa? Assim, meu Deus, o que que eu estou fazendo de errado? Ou então a Vanessa passa, olha, o ideal é que você tenha disciplina e faça dessa forma. Aí daqui a pouco a pessoa, tá, eu vou fazer. Aí começa a fazer disciplina, começa a fazer as planilhas, anotar, daqui a pouco não. Aí vem os boicotes, né? A preguiça, não quero fazer isso. Uma coisa assim, só para dizer assim, eu, de verdade, eu nunca começo por planilha. Nunca. Porque eu acredito que tudo na vida começa de dentro para fora. Eu sempre digo para as pessoas com as quais eu trabalho, Joyce, que assim, ó, a gente tem que primeiro fazer o alicerce para depois fazer o telhado, né? Então eu olho muito para a parte de dentro, eu procuro entender a história da pessoa, procuro fazer estratégias de acordo com a necessidade individual de cada um, entender o tempo de cada um. Procuro primeiro trabalhar toda a parte psicológica, embora eu não seja psicóloga, e quando eu acho que é pertinente, eu digo, olha, tu deve procurar um profissional que vai te auxiliar na questão psicológica, né? Alguém que realmente contribua, né? Uma terapeuta, alguém que realmente possa, principalmente quando as pessoas têm muitos traumas, muitos conflitos familiares, eu acho importante agregar, porque nós somos uno, não adianta, né? É Exato. Fundamental isso. Se conectar com os nossos pais. Perfeito. E tu trouxe uma coisa muito importante que é justamente isso. Assim, eu sempre gosto de fazer essa analogia, né? Quando a gente nasce já com uma herança genética, né? Que vai dar todas as nossas características físicas, enfim, né? Mas a gente nasce também, vamos imaginar assim, que a gente está carregando uma mochila com todas as informações de todos os nossos ancestrais, tudo que eles viveram também. E aí a gente herda isso dos nossos pais biológicos. E isso é uma coisa importante da gente entender, Vanessa, que eu sei que tem muitas pessoas que vão nos ouvir, que estão nos ouvindo, que de repente se perguntam assim, mas eu não conheço os meus pais biológicos, eu fui adotada, né? Ou então faleceram quando eu era pequena demais, ou então eu não me relaciono bem com os meus pais.
E isso do ponto de vista sistêmico, né, isso não é a Joyce falando, isso também é a ciência, né, as constelações sistêmicas começaram a ser desenvolvidas por Bert Hellinger, né. Então, o que ele traz de contribuição para nós? Que a gente precisa olhar para essa questão da prosperidade e da questão financeira, é bem como tu está falando. Quando tu fala, eu achei tão importante essa tua fala, que tu trouxe assim, ó, eu olho para a pessoa primeiro como ela é. E aí, de acordo com o que ela vive, a gente vai organizando as coisas. A enfermagem também lida muito assim, né? De acordo com Sim. o teu cliente, é que tu vai organizando todo o acompanhamento e como ele precisa. Sim. Só que o que acontece quando a gente fala do ponto de vista sistêmico, e que aí vem a minha contribuição para a noite de hoje, né? Existe a função materna e a função paterna, tá? Que é a mochila, tá? Que a gente nasce. Então, nós somos 50% pai e nós somos 50% mãe. Queira nós ou não, né? Então, assim, do ponto de vista sistêmico e universal, o que acontece? Vamos trazer aqui a realidade brasileira. A grande maioria dos brasileiros são uma mistura de raças, Vanessa. E se a gente for olhar pelo ponto de vista financeiro, o que era o dinheiro na época dos escravos? Era escambo, na verdade, né? Era Como que era o escambo, era troca, trabalho? né? Exato. Como era o trabalho na época dos escravos? Aí, digamos que, ó, vamos usar o exemplo da Vanessa, tá? Não sei, Vanessa, só um exemplo, assim, né? Uma analogia. Digamos que a Vanessa tenha lá na sua herança genética a raça negra, entende? Então, como que era a questão da prosperidade para essa era? Tu entende? Como era o trabalho? Era um trabalho pesado. Era um trabalho que não tinha remuneração, tá? E aí, digamos que na tua evolução da tua família, depois teve a miscigenação com índios. Como que era, então, essa questão financeira e essa questão do dinheiro, da prosperidade para os índios? Como que eles viviam? Né? Eles plantavam, então, qual era a natureza? Então, aí às vezes a gente vê algumas falas de algumas pessoas assim, tendo para comer tá bom, né? De onde que vêm essas falas, né? Ou então assim, aí tem a herança italiana, alemã, enfim, qual é a tua miscigenação? Quando a gente abre essa mochila na constelação sistêmica, a gente olha, como eu falo, com muita amorosidade para todas essas informações que a gente carrega. Porque lá está, sim, o que era o dinheiro e a prosperidade para o índio, para o negro, para as tuas raças, entende? Por quê? Porque, de acordo do ponto de vista sistêmico, nós temos 3 grandes leis, que é a lei do pertencimento. Então, como que eu vou ser próspera e vou ganhar dinheiro e me sentir merecedora do dinheiro se eu tenho na minha bagagem o sofrimento do que o dinheiro significou, entende? Então é como se eu estivesse traindo os meus ancestrais se eu ganhar dinheiro. Então eu vou, aí quando eu começo a ser próspera, opa, eu tenho que voltar de novo porque eu pertenço a um sistema. E aí Bert nos traz muito isso, a gente pertence, e aí entra os sabotadores, que a Marte tanto está trabalhando, né, com todas nós. Então entra essa questão dos sabotadores. Então, opa, eu não posso ser, eu não mereço ganhar mais porque os meus ancestrais não tiveram, ou foram até um certo ponto. Entende? Então, a gente olha, quando a gente abre o campo de informações, e é isso que eu acho a coisa mais fantástica das constelações sistêmicas, né? Que quando a gente abre o campo de informações de cada pessoa, é ímpar. É ímpar o que aparece, né? E com toda a amorosidade, qual é a função do constelador? É ser mediador desse campo e apenas utilizar as frases de libertação sistêmica para harmonizar de acordo com as leis, entre elas o pertencimento, depois a lei da hierarquia. É aí que entra a questão dos pais, do pai biológico, da mãe biológica. A gente precisa entender
as funções. Independente, não estou falando de relacionamento, viu, pessoal? Não quer dizer que eu tenho que me dar super bem com a minha mãe, eu tenho que me dar super bem com meu pai. Não é nada disso que eu estou falando aqui. Mas eu preciso, sim, de acordo com o ponto de vista sistêmico e familiar, acolher no meu coração a importância da função materna e da função paterna. E entender que eles são maiores do que eu. Os meus pais são maiores do que eu. Se eu aceitar isso no meu coração, é como se eu estivesse me libertando de muitas pedras aí que eu estou trazendo nessa mochila. Porque a função materna, Vanessa, é a função da nutrição, é a função da alimentação, é a função do sucesso, entende? Então, se eu não tenho a energia materna bem equilibrada, o feminino bem equilibrado em mim, como que eu vou ter sucesso? A função paterna é o responsável, é um marcador genético, né? É ele que nos diz assim quem é o primeiro filho, o segundo filho, é o pai. E o pai é o que nos impulsiona para a vida. É o que nos diz assim, vai para a vida, minha filha, né? Mas se eu não tenho ele no meu coração, como que eu vou ganhar dinheiro? Como que eu vou ir para a vida? Como que eu vou ir para o trabalho? Como que eu vou ir para os relacionamentos? Se eu ainda não tenho essas relações e o que a gente chama de energias, né? As energias mais básicas, bem harmonizadas em relação a isso. Então, na constelação, e não é fácil o que eu estou falando, viu, não? Porque relacionamentos humanos sempre tem conflitos, né? E a constelação sistêmica, Vanessa, vai trabalhar esses conflitos. Vai oferecer para as pessoas um novo olhar. Mas você, cada pessoa que vai acolher no seu coração, de acordo com a sua questão, né? E que ela é muito individual para cada um de nós. Mas a ampliação dessa consciência sistêmica é que vai fazer com que a gente consiga ter essa vida mais leve, né? Ou então que a gente consiga começar a ter prosperidade e principalmente se sentir merecedores, né? E eu te falo isso porque assim, ó, desde eu busquei a formação das constelações sistêmicas muito como autodesenvolvimento no primeiro momento. Mas aí como enfermeira eu disse assim, nossa, o que eu posso ajudar as pessoas nesse sentido também, né? Tendo o cuidado de levar a pessoa até onde ela consegue dar conta. Né? Então, eu acho que a gente se sintonizou tanto, porque a gente tem esse mesmo olhar, né? Primeiro conhecer a pessoa, aí de acordo com o que ela é, com todo o respeito, respeitando todas as crenças dela, os valores dela, a gente ir trabalhando essas questõezinhas que para ela é difícil. Né? E a questão de dinheiro, eu percebo como é complicado. Não, e assim, né, eu sempre procuro mostrar para os meus mentorados que assim, que a gente não é formado do que vem na nossa mente, não, a gente traz todo um rol de crenças, de valores da nossa família, né, seja diretamente ou indiretamente. Por isso que eu sempre digo, eu acredito que o trabalho, em todas as áreas, mas a questão financeira, no meu ponto de vista, ela precisa sim ser amparada também, muitas vezes, pela questão psicológica, que são coisas que eu não tenho a expertise disso. A minha expertise é finanças, é organização financeira, né? E eu, de acordo com o que eu vou conversando com a pessoa, de acordo com a história da pessoa, eu mesmo digo, olha, isso aqui tu tem que procurar ou um psicólogo, ou um terapeuta, alguém que possa te auxiliar nesse sentido. Porque a gente não é uma coisa só, né? E eu acredito que a Marcella trabalha isso com muita propriedade, que nós somos, né, seres integrais, a gente não é uma parte só das coisas, né? A gente é um todo, e esse todo vem com uma mochila, como tu mesmo diz, uma mochila genética, uma carga genética muito forte, que isso está diretamente ligado a quem somos e ao que a gente acaba muitas vezes se sabotando. Sabe que hoje de tarde eu procurei, assim, me aprofundar um pouco mais sobre essa parte sistêmica, porque eu me apaixonei, de verdade, assim, me apaixonei muito sobre o teu trabalho, eu achei lindo, acho que é muito humano
E é uma coisa que colabora muito com o meu trabalho também, porque, né, é diretamente ligado, por isso que, né, eu quis esse papo tão adorado contigo, porque eu vi assim, né, eu estava olhando um vídeo que me chamou a atenção, que era uma consteladora falando de um determinado momento, falando justamente de um avô que num passado distante tinha, digamos assim, ele tinha terras, e aí ele invadiu a cerca dele para o terreno do vizinho e deixou a pessoa do lado com menos espaço de terra e desprovido daquele terreno, né? E depois, muito tempo depois, a neta tentava muito prosperar, mas não conseguia. E aí, ela na constelação, ela conseguiu ver que ela acabava honrando o avô para tentar pagar uma dívida do vô, que ela nem conheceu, né? Eu achei isso assim incrível, eu digo, meu Deus do céu, né? Exato, exato. E quando a gente fala dessa questão que o brasileiro é essa miscigenação de raças, então tu imagina, né? Então, assim, imagina o que é o trabalho. Às vezes a gente questiona assim, meu Deus, eu gosto tanto do que eu faço, por que às vezes eu me sinto tão estafada, tão exausta, por que é tão trabalhoso, por que eu já estou indo meio arrastada para o trabalho, né? Porque dependendo do que a gente carrega, a gente se sente até, como é que eu vou te dizer assim, como que eu vou dizer que eu gosto do trabalho? Entende? Por quê? Porque eu vou estar desonrando os meus ancestrais nesse sentido. E isso e a gente tendo essa ampliação de consciência, a gente precisa compreender isso, que nós vamos fazer qualquer coisa por amor a esse nosso sistema familiar. Todos nós pertencemos a um sistema familiar, a um sistema de trabalho, tudo são sistemas, né? Um sistema fisiológico. Então, se esse sistema está em desarmonia, seja qual for o período de tempo, e isso que eu acho a constelação mais fantástica, viu, Vanessa? É como se o tempo fosse atemporal para nós. O que a gente colhe agora. Por isso que a gente fala que quando a gente faz a constelação, reverbera, né? Por que reverbera? Reverbera essa mochila que a gente deixa mais leve, e aí a gente agradece, né? E do ponto de vista pai e mãe, as funções, porque se hoje eu sou a Joyce, você é a Vanessa, é graças à união de duas pessoas, né? Independentemente de quem são essas duas pessoas. Aí a gente aprende e amplia um pouco mais a visão de não julgar, porque uma das coisas importantes também, que eu sempre gosto de trazer essa questão da prosperidade e do financeiro, é como que você foi criada no seio da sua família também. Eu sempre Como que pergunto foi o isso, é a primeira coisa dinheiro? que eu pergunto. Exato. Isso também Sempre influencia. pergunto como é que é a relação dos teus pais com o Perfeito. dinheiro. É por aí que eu pergunto, sabe? É ali que eu Claro. começo sempre, sabe, Joyce? É como Como você é que foi aprendeu. criado? Exatamente, porque é o beabá, né? A gente traz toda essa herança, porque são eles que nos dão todo o conhecimento que a gente tem de Perfeito. valor, né? Então, eu sempre pergunto isso. Uhum. Como era a relação dos teus pais? Normalmente eu peço para ela primeiro me dizer como é que é a relação dela, e dependendo do que ela me disser, né? 99% das vezes alguém vai me dizer que meus pais, né, eram muito organizados, coisa assim. É raro, né? E aí eu sempre pergunto, como é que os teus pais lidam com dinheiro? Ou lidavam, E né? aí, exato. E aí, como que tu quer, de uma hora para outra, né, tu Não, conseguir olhar para isso de uma forma, se tu aprendeu, e além de tu ter aprendido na tua infância, tu tem todas essas heranças aí. No, só nessas coisinhas que a gente falou agora, olha a quantidade de pontos que a gente tem que olhar para quando a gente fala de prosperidade de dinheiro. Né? É muitas muita coisas. coisa que a gente precisa olhar. E não é uma constelação que a gente vai conseguir. E aí, o que acontece também? Não, eu sempre gosto de fazer. E aí eu digo assim, que aí a gente trabalha em equipe, né, Vanessa? Eu sempre visualizo isso, né? Aí a gente pega assim, a gente vai trabalhar a prosperidade lá na academia com a Marte. Né? Por quê? Porque lá é um merecimento. Tu tá trabalhando o teu corpo. Então, tu tá investindo
Ah, eu não estou gastando com a academia. A gente tem que cuidar até a forma como a gente está O modo falando. como a gente Estou fala, né? gastando. Né? Aham. Não, é um investimento em quem? Em ti. E aí é bem o que tu trouxe no início da nossa live. Primeiro aqui dentro. Né? Então, assim, se eu não me sinto merecedora para investir em mim, opa, por quê? Né? O que está acontecendo que eu estou com essa crença limitante? Aí que vem, eu digo, o fantástico mundo, né? Das práticas complementares que vão complementar de acordo com cada cliente. Às vezes, a Vanessa se identificou com as constelações, mas aí de repente eu estou vendo ali, aqui está com o nome de borboleta, por isso que eu vou chamar, né, a borboleta Aham, ali, se aham. A identifica de Ingrid. repente com barras de axis, né? E aí também vai trabalhar questões de crenças limitantes, né? Ah, de repente gosta de Theta Healing. O Gaspar ali gosta do Theta Healing. Ok. Outros gostam de Reiki. E aí vai se trabalhar com a técnica, com a terapêutica que você melhor se encaixar. Entende? Mas existem coisas que são de sistemas. E a ferramenta das barras, das constelações sistêmicas, nos fornece essa possibilidade de acessar esse campo de informações e sim, né, com toda amorosidade e respeito, porque se não tem amor a gente não consegue mexer no campo, né? Eu digo Cuidado, né? mexer no sentido de fazer De modificação, de de modificar as transformação, né? crenças, exatamente, né? De limpar, de harmonizar, de equilibrar, Uhum. né? Então, o momento que a gente coloca com amorosidade, porque Bert traz isso de uma forma muito tranquila. Tudo é por amor, Vanessa, que a gente faz. Até não ser próspera é uma forma de amor, de Sim. honrar alguém. Mas só o amor não basta. A gente precisa, então, equilibrar, entrar com as ordens do amor. Então, a gente precisa entrar com o equilíbrio do dar e receber, que é outra lei universal. A gente precisa entrar com a lei da hierarquia. E aí, trazendo aqui a lei da hierarquia do pai e da mãe. E aí, para quem está nos ouvindo, eu chamo a atenção para uma coisa muito importante, que a gente precisa começar a olhar de forma diferente. Independentemente da relação que você teve com seus pais, nós sempre vamos ter questões com pai e mãe. Porque eles podem ter tido a melhor das intenções ou o que eles fizeram nos afetou e nos traumatizou, digamos assim, né? Porque foi como nós recebemos. Mas independente de qualquer coisa, a constelação sistêmica ela vai trabalhar com a importância das funções. Então a gente recolhe no coração e agradece a vida que eles nos deram, sem o julgamento, entende? E quando a gente agradece e recebe a importância da função materna e da função paterna, a gente conseguir ter mais fluidez na vida, entende? E esse processo não é um processo fácil. E isso é uma coisa que, não sei se tu lembra, Vanessa, mas eu falei, assim, que eu disse assim pra ti, sabe que evoluir dói? Sim. Mexer nas nossas questões não é fácil, né? Mas eu Mas digo é, assim, é uma, que tenhamos o que muitas eu vejo. questões, né, Vanessa? Porque é sinal que estamos vivos. Sim, mas o que eu acho assim, né, Joyce? Eu acho que sempre que a gente vai mexer com alguma coisa, seja com os nossos pais, que as finanças é muito ligada com isso, porque as pessoas têm aquela coisa de achar que, que finanças, mentoria financeira é planilha, é número, né? Pode ser talvez para alguém, mas para mim não é isso, né? Eu acredito muito nessa conexão, porque a gente é pessoa, né? E tudo parte de dentro, é de dentro para fora e não de fora para dentro, né? O externo só repercute o que internamente está bem ou não, né? E hoje eu vi uma coisa que eu achei muito interessante, até quero confirmar contigo essa informação, que dizia assim, mostrou ali, né, um bonequinho do pai, um bonequinho da mãe e o bonequinho do filho. E aí dizia que a criança, né, ela tá muito ligada com a mãe,
durante todo o período gestacional. E aí, normalmente, até uns 2 anos, ela é muito ligada na mãe, até em função da nutrição, muitas vezes, né? Mas que depois dos 2 anos, é como se a mãe tem que dar uma permissão. Aí eu fico pensando, será que isso é psicológico, é energético, né? Para que a criança se aproxime da energia masculina do pai, dos 2 até os 5, 6 anos, né? E no caso da menina, aí ela volta para o lado da mãe para ela aprender a ser uma mulher. É assim mesmo? Me conta um pouquinho mais sobre isso e como funciona a parte da finança, do sucesso. Tu sabe que, assim, eu achei fantásticas essas suas colocações, assim, porque fala muito do nosso desenvolvimento, né, dos nossos caracteres também, de personalidade, que se forma de acordo com a ciência, até os 6, 7 anos de idade. Então, imagina, nós somos hoje, Vanessa, reflexo, e pensamos hoje da forma como nós interagimos até os nossos 7 anos de idade. Tá? E na constelação sistêmica a gente traz muito isso, né? Que quando a gente está com algum conflito, alguma questão, às vezes é a nossa criança interior, esse período lá dos 7 anos, que ficou com os emaranhamentos, tá? Então, por isso que é muito assim, por isso que tu está certíssima quando tu investiga o que é a questão financeira na família, no seio familiar. E toda a criança, quando nasce, a nossa primeira casa é o útero, né? É o útero da nossa mãe. E aí, olha só que loucura que é o negócio, né? Porque quando a gente está lá no útero da nossa mãe, pode ser, assim, ó, a gestação mais planejada do universo. O bebê mais bem quisto do mundo. Mas se a mãe está passando por alguma situação no externo, né? Vou usar meu exemplo, tá? Vou usar meu exemplo, me permitam. Sou enfermeira emergencista, então eu fazia plantão. Então, tu imagina uma enfermeira plantonista da emergência grávida. Então, eu tinha muitas contrações, né? O meu útero muitas vezes ficava rígido por causa da emergência, por causa da correria, porque eu ficava ansiosa e tal. E aí, o que o meu filho primogênito encarava isso lá dentro da minha barriga? Por mais que eu já tivesse um entendimento e depois eu chegasse e conversasse com ele, filho, nada de ser teu, nada de ser contigo, né? Mas ele encarava que ele estava sendo rejeitado, porque o útero ficava frio e endurecido por causa das contrações. Isso fez com que ele desenvolvesse, né? Porque a primeira área de mielinização é na cabeça, isso fez com que ele desenvolvesse o traço de caractere que a gente chama de esquizoide, né? Nada a ver com a questão de termos psiquiátricos, tá? Mas que traz para ele a inteligência. Olha só que coisa fantástica. Mas, ao mesmo tempo, muito introspectivo, porque o que ele fazia? Ele foi um bebê que mexia pouco na barriga. E ele foi rejeitado verdadeiramente? Não, mas ele se sentiu. Então, conforme for, nessas fases que tu falou, depois que útero e nascimento, amamentação, troca de fraldas, né? Deixou as fraldas, a questão da barganha ali, que a criança começa a perceber que se comportar, ganha uma bala, se comer tudo, ganha a sobremesa, né? Depois, a questão, assim, do complexo de Édipo, que a psicologia traz tanto, né? Que é o primeiro amor da menina é o pai, o primeiro amor do menino é a mãe, é ver tudo isso dentro, tá tudo, como eu digo assim, sincronizado e tudo misturado, como a gente fala, sabe? Sim. Cada área do conhecimento, Vanessa, vai trazer essas questões que a gente está falando do seu ponto de vista, mas tudo quer dizer a mesma coisa, mas explicações de outras formas. Então é muito isso que tu está trazendo, isso é verdade. Quando chega lá nos 5, 6 anos, 7 anos de idade, que a criança está nesse complexo, né, de Édipo, que se fala, ela começa a perceber que as pessoas vivem em pares. E aí ela percebe que, tipo assim, eu sou a princesinha do papai, mas o papai me deixa e vai dormir com a mamãe. Então, peraí, então eu tenho que ser, num primeiro momento, para eu ganhar o papai, para ele ser meu, eu tenho que ser igual a mamãe.
né? E depois eu começo a perceber, não, todo mundo tem pares, então eu também quero ser um par, né? Então tem muito isso também. Aí entra aí a questão assim dos pais ausentes. Aí o que que é os pais ausentes, né? Trabalho fora, trabalho bastante. Aí entra a função do trabalho, aí entra a função do dinheiro. Aí às vezes eu posso ter uma crença aí limitante que me diz assim, bom, ganhar dinheiro é sinal que eu não vou ter família. Porque minha mãe nunca parava em casa, porque meu pai nunca parava em casa. Ah, então começa a ganhar dinheiro, opa, lá inconscientemente, aquela criança diz assim, não para, senão tu não vai ter família. Tu entende? Achando Porque a que aquilo gente é quer ruim, né? É mal. isso, perfeito. Mas aí o nosso cérebro, eu sempre gosto de trazer aquele exemplo do iceberg, né? Aham. Então vamos pensar, a ponta do iceberg é o que a gente tem como consciência, é o que a gente sabe. E a base, Vanessa, é o nosso inconsciente, né? Então, olha, as profundezas são muito maiores, né? Então, a gente ter acesso a essas informações, eu digo, nossa, Mas tu sabe, agora tu falou do inconsciente. Esse tempo eu estava conversando com uma mentorada minha, e aí a gente conversando e tal. Aí eu disse pra ela assim: não, mas se tu não tinha consciência disso, é porque isso ainda estava lá no teu inconsciente. E aí, várias coisas que eu fui falando com ela, eu dizia pra ela: não, se tu não tinha consciência disso, era lá do teu inconsciente. Aí quando ela disse assim, ela disse: bah, mas tem coisa nesse meu inconsciente. Aí eu digo: olha, mais do que tu imagina. imagina. Porque a gente tem muito mais no inconsciente do que no consciente, né, Joyce? Exato, exato. A gente Perfeito. acessa muito pouco, né, da parte inconsciente para tudo na Muito. nossa vida. Principalmente, no meu ponto de vista, eu acredito que essas questões financeiras têm muito de lá de trás, até porque, como tu mesmo disseste, a gente traz muita carga lá dos nossos antepassados que a gente nem sabe. E E hoje, tu inclusive, eu sabe, estava falando com meu marido sobre isso, sabe? E eu disse para ele assim: olha, quem sabe, eu mandei vários vídeos para ele começar a olhar sobre constelação, mandei para ele também sobre reprogramação mental, várias coisas para que ele entenda, porque eu disse para ele: olha como isso é importante de a gente não passar isso para nossa filha, para os nossos netos, passar isso para frente, para a gente quebrar, né, aqui, né, o que ficou para trás, a gente honra, agradece, né, mas a gente pode fazer diferente. E quando eu estava vendo sobre esses movimentos da criança, né? Mais perto desse, mais perto daquele, mais perto desse, eu comecei a olhar para os movimentos da minha filha, né? Porque a minha filha hoje ela tem 5 anos. E aí eu disse para ele assim: bom, ali dizia que esse tipo de movimento eram movimentos saudáveis. Então, graças a Deus, a gente está fazendo os movimentos dela de forma saudável. Isso para mim já é uma coisa que alivia um pouco o meu coração de mãe, né? Porque a gente mas ficou Vanessa, muito sabe com isso. uma coisa que eu falo assim para todas as clientes que eu já atendi, porque isso aconteceu comigo, né? Nossa, quando eu comecei a me dar por conta disso, e aí até a questão assim, nossa, meu filho se sentiu rejeitado, tu não tem ideia o quanto ele foi planejado por mim, pelo meu marido, tu entende? E como que ele Sim. se sentiu? Então, a gente aliviar também esse sentimento da culpa, porque assim, é muito, a gente faz as coisas com uma intenção, né? É bem como tu disse, Deus livre, capaz que tu vai fazer alguma coisa para tua filha conscientemente para prejudicar ela, né? Só que Claro. aí também tem aí por isso que eu acho a magia, porque tudo é um ponto de vista. Aí tem o ponto de vista da tua filha. E aí por isso que a gente traz, eu trago para vocês a contribuição da importância da gente reconhecer e ter no coração o pai e a mãe biológico, porque mesmo você que foi adotado, né? Mas você tem um pai e uma mãe biológica, e você tem a vida, que é a coisa mais importante do universo, graças a esse pai e essa mãe. E eles lidaram com as situações como eles conseguiram. Não se trata de ser certo ou errado, justo ou injusto, entende? Foi a forma como foi naquela época que eles encontraram. Então, quando a gente traz para a constelação, a gente consegue enxergar com esse novo olhar. A gente oferece para o cliente esse novo olhar sistêmico, né? Do ponto de vista assim, ó, como que foi a intenção, o campo ele é soberano, não é a minha opinião, não é a opinião de quem está sendo constelado,
entende? Quando a gente faz a constelação coletiva com representantes, não é a opinião dos representantes, não. É o campo que está mostrando a razão real por aquele comportamento está sendo repetitivo, né? Os padrões a gente recebe, a gente repete, e a gente repete por amor. E aí, às vezes, eu não consigo ter fluidez financeira, porque como que eu vou ter fluidez se meus pais passaram muito trabalho? Ou se de repente eu nem sei, né, as informações, sou adotada, eu não sei como é que eles viveram, aí eles tiveram que me dar para adoção porque eles não tinham condições de me criar. Aí imagina o que é essa questão financeira, né? Então é muito complexo. Então a gente vai aos pouquinhos, por isso que eu sempre, e vou deixar a dica aqui, o melhor caminho é o caminho do autodesenvolvimento e do autoconhecimento. Que aí eu vejo que tu faz isso de uma forma. Te conheço pouco, Vanessa, mas o pouco que eu já te conheço, eu sinto que tu faz exatamente isso com o teu cliente. Tu faz ele se autoconhecer. Esse é o caminho. Sim, muito. Porque eu acredito que é o que eu disse, né, Joyce? Tudo é de dentro para fora. Eu não posso falar de números sem falar da pessoa, da história da pessoa, né? Do como ela, né, recebeu as informações, de como ela é constituída, do que ela sente, do que ela pensa. Porque para mim é muito isso. Os números, se tu tá endividado, se tu tá desorganizado, ele só vai refletir aquilo que tu aprendeu, né? Porque hoje eu estava lendo que até a questão da dívida são os ciclos que vão repetindo até pela herança que tu traz, né? Por que que no Então, direito é muito usado, né? A constelação sistêmica no direito, ela faz assim, ela entrou muito forte pela linha do direito, uhum. justamente por esses conflitos familiares. Sim, Como é que é os termos que eles usam? na verdade é para verificar a questão de guarda, né? De guarda Não só dos de filhos, né? guarda, a questão desses inventários que se Ah, sim, partilha de bens, arrastam. né? Nossa Senhora, aquilo se arrasta, se arrasta. Por quê? Porque é conflito familiar, porque é Sim, sistema. É alguém que não foi visto e que quer ser visto, né? Então, quando a gente vai abrindo o campo, e aí no direito entrou com o nome não de constelador, mas como sim, mediador, né? Os sim, aham. mediadores, então, desses conflitos, principalmente nessas questões aí, às vezes tem desenrolar do processo muito mais rápido. Por quê? Porque aí se olha o que está acontecendo naquele sistema. E aí, às vezes, é muito isso. Aumentou a cerca um pouquinho mais do que deveria, né? Então tá pesado. O sistema tá pesado, tá honrando, então aquilo nunca flui porque foi feito um emaranhamento ali, como a gente fala do ponto de vista sistêmico, né? Então a gente abre o Sim. campo e vamos olhar com amorosidade o que que é e buscar aí a questão da resolução, o melhor caminho para resolver os nossos conflitos e o que eu considero mais importante. A gente busca isso, Vanessa, para sermos a nossa melhor versão, entende? Quando a gente entra nesse caminho, e aí eu acredito que os teus clientes também têm muito isso, né? Quando eles vão te buscar, é porque eles querem melhorar, porque eles estão sofrendo, né? Mas Porque eu eles não sempre digo, né, conseguem. Joyce, tem que ter o verbo querer, né? Perfeito. O querer é fundamental. Aí eu sempre digo, tu quer realmente uma vida diferente da que tu tem hoje? Porque vai doer, Exato. né? Uhum. Vai Qual é a doer. Porque tu vai expectativa? mexer em feridas, né? Exato. Às vezes coisas que a gente nem tinha ideia, né? E aí, Exatamente. como eu digo assim, e não entrar na questão do julgamento, né? Por isso Não, que a gente nunca, né? fala, É do e eu acho entendimento. isso, e eu acho muito bacana essa rede que a gente está fazendo. Porque, por exemplo, assim, ó, e aí a Marte estava falando ali, né? Eu achei fantástico o que ela falou. Depois tu só lê ali, que eu achei fantástico o que ela colocou. Ela disse ali que é incrível a questão quando tu faz um movimento sistêmico, o quanto isso repercute no entorno, Reverbera. né? Uhum, exatamente. E aí, quando tu faz, tu reverbera na tua volta todas as pessoas, por isso que tu trouxe assim a importância da gente liberar os filhos. Eu vejo esse movimento com os meus filhos também, né? E Bert traz isso, né? Que a mulher que escolhe
e que busca cura, liberta todos os seus ascendentes, entende? Então, assim, os nossos filhos, é como se a gente estivesse liberando essa mochila, essa carga pesada, e que ia passando de geração para geração. Porque quando não é visto, enquanto aquela questão não é vista, vai se perpetuando os ciclos, entende? Sim, E a as gente coisas busca acabam se repetindo sempre, né, Joyce? sempre. Aí a gente precisa entender que a gente não pode excluir ninguém. Hoje, aí a gente aprende a viver mais no hoje, né? Por que não excluir ninguém? Às vezes as pessoas confundem. Ah, mas eu não gosto da Vanessa. Então, tu tá querendo me dizer, Joyce, a Vanessa é minha irmã. Eu não gosto dela. Eu sou obrigada a conviver com a Vanessa? Não. Não estou dizendo isso. Mas, pelo universo e pelas leis do universo, eu sou, sim, eu tenho que reconhecer a Vanessa como minha irmã. E ter um lugar nela no meu coração. Mas eu escolho não conviver com ela porque os hábitos de vida dela são diferentes do meu. Entende a diferença? É a mesma coisa a relação com os pais. A gente precisa reconhecer, né, que nós somos menores do que eles. Nós precisamos ser gratos pela vida que eles nos deram. E aí, inclusive, dizer a eles, né, sou grata, mamãe, pela vida que a senhora me deu, mas eu escolho fazer diferente. Né? E aí tu consegue, naquela situação, fazer diferente porque tu tem um outro ponto de vista. E aí tu consegue, inclusive, dizer assim, não, eu mereço. Eu mereço ser feliz, sim. Eu mereço ganhar dinheiro, sim. Receber não é ganhar. Eu mereço. Aí a gente começa até a se dar por conta dos atos falhos, da A fala que a diferença gente dos faz. verbos, né? Exato, ganhar. Não, a gente Eu, recebe. eu sempre, eu uso, sabe qual é o termo que eu uso? Eu uso gerar. Porque eu sempre digo para os meus mentorados, o ganhar nos coloca numa situação de passividade. Parece que eu estou Isso. esperando Uhum. a coisa vir até mim. Uhum. Né? Tô ali, ganhar, a gente ganha herança, ganha na loteria, né? Ganha Se jogar, sorteio de né? rifa, aí é ganhar, né? Agora, o resto a gente gera, porque a gente é o protagonista da nossa vida financeira, né? A Ai, gente, a perfeito. gente Olha que lindo ali que a Marte depende falou. de nós, né? Tomar a Aham. mãe e o pai se torna um exercício diário. Perfeito. E é verdade, né? Quando a gente reconhece os nossos pais, isso faz uma diferença gigantesca na nossa vida, né? Faz. E hoje eu estou vendo que quando a gente. Aí eu tenho que te perguntar se é por aí mesmo. Que assim, falaram que, por exemplo, mesmo que hoje eu adulto, eu não consigo ter uma vida financeira próspera, mas se eu pegar e pedir para minha mãe, mãe, assim, né? No meu eu, pedir a permissão para minha mãe para eu me aproximar do meu pai, para eu prosperar. Esse exercício realmente ajuda? Ajuda. Eu digo assim, fé. O que que é a fé, né? A fé, e inclusive quando a gente fala da fé, a fé não move montanhas? Então, tudo que você acredita, porque o que você pensa, é isso também que a gente precisa compreender. O que a gente pensa gera emoções. E essas emoções é que vão, digamos assim, atrair as energias positivas, essas emoções. Por isso que, até é bíblico, né? Vigiai os seus pensamentos. Então a gente precisa vigiar os nossos pensamentos todos os dias. Por isso que os exercícios de meditação, de yoga, nos trazem para o presente. Né? Então o exercício físico nos traz para o presente. Por quê? Porque é o aqui e agora. Às vezes a gente fica tão presa no passado, Vanessa, e tão pensando no futuro, que a gente não entende que o futuro é o que nós estamos plantando hoje. E que o passado foi o que a gente plantou um tempo atrás e que não tem o que mudar. E a gente só tem que olhar para trás e ser gratos, né? Porque se nós somos o que somos hoje, foi porque a gente viveu também, né? Nessa caminhada e o que a gente viu nessa caminhada. Então, gratidão por tudo que a gente viveu, mas aí deixa eu plantar, então, hoje,
o que eu quero colher amanhã. E aí é muito isso. O que que tu quer, né? Então, começar a ter Exatamente. a atividade, a ação. E vigiando o pensamento. Vigiando o pensamento. E aí é tudo, por isso que é um conjunto. Aí, digamos, o meu alvo, né, é a questão do equilíbrio financeiro. Bom, então o que que eu preciso para encontrar o equilíbrio financeiro? Eu não sei. Então eu vou procurar a Vanessa. Entende? Eu não preciso. Você não está Ah, não. sozinho, é isso que as pessoas precisam Não, entender. não, eu sempre digo, né, Joyce, as pessoas precisam entender que a gente, mais do que nunca, a gente está vivendo um movimento que as pessoas precisam entender que a gente precisa se dar as mãos para que todos Perfeito. prosperem, Uhum, né? uhum, E a gente fazer um círculo virtuoso, né? exato. Onde todos dão as mãos para que realmente todos possam viver melhor, possam sentir de uma forma diferente, porque a prosperidade está aí para todo mundo. É Exato. acessível a todos, mas a gente precisa entender que isso é uma caminhada, né? Eu sempre digo, hoje eu ainda estava conversando com uma mentorada, eu falei para ela, eu digo assim, tudo que tu viveu até hoje te tornou a pessoa que tu é. Mas o esclarecimento e o conhecimento que tu tem hoje, tu tem a possibilidade de fazer o teu futuro diferente, É né? Tá nas escolhas. nossas mãos jogar, olhar para a frente diferente. Mas o presente, eu acredito que o próprio nome já diz, é um presente que a gente tem que, né, viver também o hoje, vivenciar isso com toda a gratidão, com todo o amor, porque cada minuto ele não volta mais, né? O nosso bem mais precioso em termos, né, é o tempo. É um tempo que a gente deixa de ter com a nossa família, de ter com os nossos amigos, de ter com tudo, né? O tempo a gente vende para o nosso trabalho. Então, tudo é em função também do tempo. E o que a gente faz e escolhe do nosso tempo está nas nossas mãos, né? E tu E eu sabe sempre que digo, isso, e o dinheiro, às vezes, a gente cria uma cultura, o dinheiro está linkado, às vezes, numa cultura de que para te receber dinheiro, tu não dá em árvore. Como que não dá em sim, árvore? Né? Maçã gera dinheiro, né? Ou então, assim, para que ter dinheiro? Eu não preciso ser rico, eu tendo para comer tá bom. Mas aí é aquela coisa assim, mas por que que você não merece receber, né, pelo trabalho que você faz? O que está sim. acontecendo contigo no teu sistema? Às vezes são coisas que tu desenvolveu como crenças limitantes na tua jornada de vida aqui agora, depois do teu nascimento e no útero, né? Ou coisas também da tua herança familiar. Então, existem várias coisas que a gente precisa olhar aí nesse meio tempo e achar os guias, né? As pessoas que vão acompanhar as pessoas no momento certo. Porque às vezes o dinheiro, ele te possibilita coisas, né? É a mesma coisa assim, eu queria poder ter uma reserva, um dinheiro, porque eu quero ir lá para a Academia da Marte, né? Eu Ó, tu quero viu? Ela investir no dizendo meu para nós, corpício. ó, que tá muito feliz e grata em ter nós duas no caminho dela. E nós o dela, né? Ó, E ela no nosso também, sim, né? eu amo essa mulher. E aí, muito grata a Marte que me apresentou a Vanessa. Amo a Vanessa já também. Eu digo, ai, nossa senhora. É isso que eu digo, né? As energias vão A convergindo, rede, que a gente vai se conhecendo, né? E a gente vai criando um círculo de pessoas poderosas, as né? Mulheres e conexões. homens poderosos. A gente vai fazendo conexões, Uhum. né? Que nos permitem evoluir em todos os aspectos da nossa vida, seja físico, seja espiritual, seja financeiro, seja emocional, né, Joyce? É uma caminhada conjunta, e isso é lindo. É. E muita gratidão, eu vejo que entrou vários alunos meus da Unicenec, né, colegas enfermeiros que são os nossos egressos, gratidão por terem vindo nos prestigiar também, e as clientes da Vanessa, as clientes da Marte, é um prazer muito grande estar nessa noite com vocês. E eu acho, eu não acho nada, eu acredito que nada é por acaso.
nesse universo, né? Eu também acredito muito nisso. Eu acredito que as coisas, todas nós estamos conectadas de alguma forma, né? E tudo tem o seu Mas tempo. todos somos uma. Todos Exato. somos uma. Olha só o que é a sintonia, né? Todas somos uma. E todos nós queremos as mesmas coisas. Todos nós. Então a gente age às vezes de formas parecidas ou completamente diferentes, mas porque nós queremos as mesmas coisas. E que aí entra as leis universais. Nós queremos pertencer a um grupo, a uma família, nós queremos ser vistos, nós queremos ser notados, nós queremos ter o equilíbrio, a gente quer receber o que a gente dá, se eu dou carinho, eu quero receber carinho. Só que às vezes eu não aprendi a dar, né? Ou eu aprendi a dar demais e esperar de menos, aí não tem o equilíbrio, né? Eu não aprendi a respeitar os mais velhos, né? Quando a gente fala assim, respeitar avô e vó é maior do que nós, sim, né? Mas eu não aprendi, o que que eu aprendi? Mas aí, então meu pai e minha mãe não me ensinaram. Mas eles aprenderam? Aí eu falo uma frase que eu amo demais, assim, e eu falo muito isso para os alunos da enfermagem. Ninguém vai ou leva alguém a algum lugar onde nunca foi. Você precisa ir primeiro. Se você foi, aí você consegue levar alguém, né? Senão como que você vai levar se você nunca foi? E aí são coisas que eu digo, quando você está pronta, o mestre aparece, a mentora certa aparece. Eu digo, nossa, quando eu fiquei sabendo, Vanessa, que tu era mentora financeira, eu digo, olha só, que eu estou trabalhando toda essa parte também de pai, mãe, masculino e feminino. Achei fantástico, né? Eu digo, tudo faz sentido. Nada em vão, né? Nada em vão. Tudo converge, né? Tudo converge. E isso é fantástico, né? Porque a gente vai se conectando, vai se conhecendo, o universo vai conspirando que a gente se encontre, né? E isso é tão lindo, é tão maravilhoso a gente ter essa possibilidade de a gente conversar, de a gente aprender mutuamente. E que bom que a gente está aqui dividindo essa nossa conversa tão gostosa com outras pessoas. Gratidão a essas pessoas que estão aqui conosco até agora, né? E quem não puder assistir agora, depois vai ficar gravado ali no meu perfil, vai poder assistir depois quantas vezes quiser, né? E isso é lindo. É essa possibilidade de troca, né, Joyce? Para mim, isso é a coisa mais rica que a gente pode ter, né? Porque o ser humano tem uma riqueza interna muito grande. Só ele precisa descobrir e aceitar isso nele, né? Porque às vezes as pessoas elas não se dão o devido valor, elas não conseguem reconhecer nelas coisas boas, conseguem ver mais defeitos do que qualidades, né? E as pessoas às vezes me dizem assim, nossa, mas quando eu converso contigo parece muito mais uma sessão de terapia do que de consultoria financeira. Eu digo assim, mas é que tudo começa pela pessoa. Depois a gente vai falar de números, de planilha, vou te ensinar tudo isso. Mas tudo tem que começar daqui e daqui. Se não começar disso aqui, não adianta nada. Porque se a pessoa não mudar o interno, ela nunca vai mudar as outras chaves da vida dela, né? O dinheiro é uma energia, né? Claro, o dinheiro é uma energia. Eu falando sobre isso, porque o dinheiro é energia também. É energia, né? Que então... ele vai se aproximar daqueles que realmente conectam, e a frequência, né? Qual é a frequência que você tá? Se você não tá na frequência do dinheiro, dinheiro voando, voando, voando. Ou o dinheiro, a escassez, ou se tu tá na energia da escassez, né? Se tu tá na energia do segurar, não flui a energia, o dinheiro ele é de possibilidades, ele é livre, ele gosta de energia positiva, então por isso também que você tem que se... A vibração, né? E é por aí, né? É isso aí, né? É a vibração, né? É a vibração. E uma das coisas importantes também é que a gente precisa entender que nós somos formados, o nosso ser humano é formado por várias dimensões. O físico, o emocional, o mental, o espiritual. Então, quando a gente usa, por exemplo, o tema da prosperidade e do dinheiro, a gente tem que olhar em todos esses campos.
né? Então, assim, no físico, dinheiro físico, como é, né? Por isso que também, esse tempo eu estava lendo muito a respeito que a gente precisa manusear o dinheiro às vezes. A espécie física do dinheiro, né? Legal, Porque né? aí, exato, porque aí começa a escassez do dinheiro físico, que agora tudo é virtual, né? Não que não seja importante, porque também é energia, mas a gente precisa do físico também, né? Então aí olhar do ponto físico, depois olhar do ponto de vista emocional, o que que isso significa para você, depois do ponto de vista mental, como que você foi criado, o que está lá nas caixinhas, né? E até do ponto de vista espiritual, o que que você veio resgatar? Aí entra a mochila lá que tu falou da, da neta que estava honrando o avô, né? Então Isso, veio assim com a aham, missão de salvar o avô, né? Porque o isso. avô teve aquela postura naquela época, então para pertencer, continuar no clã da família, precisa então reproduzir, né? Então, e aí o que vem o ponto-chave? A gente pode ser muitas coisas que a gente quiser ser, né? Eu digo assim, eu trabalho numa empresa, a empresa do meu esposo, que oferece treinamentos da área da saúde, Alphatac, já fazendo a propaganda, né? Nos siga lá, Alphatac. Então, eu trabalho nessa empresa como que é a minha veia emergencista. Então, quando entra a enfermeira emergencista, é ali que, digamos assim, eu tenho a prosperidade. Quando eu estou na Sim. veia da formação de novos profissionais que pensam diferente, sabe, enfermeiros que vão ter uma visão diferente, eu estou na Unicelec. Quando eu estou na questão da linha do conhecimento, e aí cruzando no caminho pessoas maravilhosas como tu, como a Marte, como tantas outras, né? E aí eu tenho esse prazer, aí entra a parte da enfermeira holística, né? Então a enfermeira em todas as dimensões aí das práticas integrativas e complementares. E aí quero dizer para você que você pode ser o que você quiser. Mas aí é como a Vanessa trouxe no início. Tem que querer. Ai, Joyce, como que eu faço para querer então? Eu não consigo sozinha. Opa, olha nós aí, né, Vanessa? É isso Se aí, tá né? linkado. Nós estamos aí para dar as mãos e Isso. ajudar nessa jornada linda, né? Do Linda. autoconhecimento, da Do busca, autodesenvolvimento, né? a busca. Se E, você é um buscador, né, qual é a sua questão? exatamente. A gente tem que ser, né, um buscador constante de quem somos e para que nós viemos aqui. Porque todos nós viemos para ter uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida equilibrada, né? A gente não veio para esse mundo para sofrer. Quem diz Não. que a gente veio, esse mundo é o mundo das expiações, eu não concordo com isso. Eu acredito que Deus nos trouxe para esse mundo para a gente poder ser próspero, ser feliz, mas a gente precisa ir se desenvolvendo, evoluindo para poder realmente usufruir de tudo isso, né, Joyce? E tu sabe que eu assisti uma palestra do Leandro Carnal, eu gosto muito dele, né? E aí ele falou assim que a gente está numa... normalmente a gente falava assim, a gente está mudando de era, né? A gente está numa mudança de era, não, agora é a era da mudança. Onde o que é mais importante é ser e não ter. Só que isso não significa que eu não tenha que ter possibilidades para ser, né? Então, assim, é ser leve, 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 as coisas, a energia do leve. Então, tu estar aberta para ser próspera. Então, primeira coisa que você precisa refletir, o que que é prosperidade para você? O que que é sucesso para você, né? O que que é ter sucesso na sua vida? O que que é ter qualidade de vida? Se a gente fosse fazer esse questionamento, né, Vanessa? Cada um ia vir aqui com uma questão. Então, É qual é muito a sua subjetivo questão? tudo isso, né? Muito. É tudo muito subjetivo. E a Karine antes trouxe ali uma coisa que eu achei muito importante, que o dinheiro ele está para servir, né? Ele é o meio e ele não é o fim, né? Ele está justamente, ele é o que nos proporciona todas as coisas, quer a gente queira ou não, porque tem gente que, eu Uhum. não gosto de dinheiro, dinheiro não é bom. Como não é bom? Se ele nos proporciona toda a comodidade, né? As pessoas não gostam de dinheiro, mas querem ter um bom carro, ter uma boa casa, né?
aí que a gente precisa ter essa consciência, entender que o dinheiro ele está a serviço da gente, ele não é o fim em si mesmo, né? Perfeito. E isso é fundamental, é esse movimento que eu acredito que o Leandro Carnal trouxe com muita propriedade, né? Que é a questão, a gente pode sim, né, ser, e a gente tem que procurar o ser antes de qualquer coisa, por isso que eu sempre digo que o movimento tem que ser de dentro para fora, mas uma coisa não impede a outra, né? As pessoas precisam entender que elas podem andar juntas, porque Elas é muito, têm que andar muito juntas. Senão não há exatamente, harmonia. Exato. né? Existe a Eu, necessidade da harmonização e o equilíbrio de todas as coisas. Ah, Joyce, então tu está dizendo que a gente só vai ser feliz quando a gente estiver equilibrado em tudo? Não. Mas a gente a tem que vida é uma aprender. gangorra, né? E aí nós estamos nessa vida para aprender coisas novas, nós estamos nessa vida para ter conexões com pessoas, né? Então, assim, nós viemos, sim, isso eu acredito com um propósito de vida. Então, qual é o seu propósito de vida? Isso aí é uma coisa importante de você definir também. Porque às vezes tu não está sendo próspero financeiramente porque você está completamente virada para o seu propósito de vida, né? E às vezes Então, nem sabe assim, o que é, né? e às vezes nem sabe o que é. Tá na correria tanto do dia a dia, do automático, né? Tá na matrix, como eu falo, né? Do automático lá de levantar, acordar, ir trabalhar, voltar, almoçar, né? Sabe aquela coisa assim, todo dia a mesma coisa. E não para pensar. Não, Não olha vamos, para ó, si, né? Não olha para vamos, si, não olha para nada, né? vamos Vamos despertar. acordar, né? Tá entrando aí uma nova era. A era dos que estão despertando. Despertando para o quê? Para o que está dentro. Porque a gente precisa compreender e expandir a consciência num determinado nível, Vanessa, de entender que o que está fora é reflexo do que está dentro. Simples assim. Tu sabe que eu li uma frase naquele livro O Segredo de uma Mente Milionária que para mim, eu falo todos os dias, que o meu mundo interior cria o meu mundo exterior, né? E é isso, né? O É mundo isso. interior da gente cria o nosso mundo exterior. E a nossa mente ser ou não milionária está justamente nisso, né? E o milionário às vezes não é ter R$ 1 milhão no banco, mas é ser milionário nas coisas que a gente faz, naquilo que a gente deseja, né? Porque as pessoas precisam entender que a questão da prosperidade, da abundância, do sucesso, não está ligado só com a questão monetária. Ela é muito mais do que isso, né? É uma questão também espiritual, é uma questão de autoconfiança, de autoestima, é muitas coisas que estão envolvidas, né? E eu acho que isso é o mais lindo. Deixa eu ver aqui. Às vezes não está aberto para receber da vida, por isso o autoconhecimento é necessário para estar aberto a buscar e a receber. Exatamente, Karine. Perfeito. Perfeito. É isso Uhum. aí, Porque né? aí a gente vai identificar qual é a questão, né, Vanessa, assim, que a pessoa tá. Por que ela não está aberta? Às vezes é porque ela está honrando por amor um familiar, por pertencer, porque ela precisa pertencer àquele clã, àquela família que tinha aquele ponto de vista, aquele olhar sobre esse tema, né? E às vezes são coisas que eu construí na minha vida agora aqui, né? Na minha infância. Então, em que momento que foi? E isso que eu acho mais fantástico, assim, das técnicas, porque conforme for a tua necessidade, hoje aí a gente tem, eu digo assim, a bênção, eu sou grata ao período que nós estamos vivendo no mundo, né? Porque antigamente nós não estaríamos, olha só, né? Se a gente for olhar só pelo ponto de vista negativo da pandemia, nós não estaríamos fazendo essa live, né? Com Então, toda nós não certeza, teríamos as né? pessoas maravilhosas que estão nos assistindo. Então, assim, trouxe possibilidades, com certeza possibilidades positivas também. Então é esse olhar, esse novo olhar que a gente tem que começar a fazer, a olhar as coisas, buscando as questões positivas, sempre, né? Todo mundo, e por isso que eu digo assim, eu gosto muito da Kel Smith, já te falei isso, né, Vanessa? Mas eu vou falar para o pessoal que não sabe. Não, e A assim, Kel gente, Smith, ó, ela me botou umas músicas depois da minha constelação com ela, e era incrível.
tudo que as letras das músicas diziam era assim, ó, era Aham, um carinho no meu rosto. é, Porque foi uma, assim, ó, veio tudo convergindo e me mostrando tudo. Mudei, girassol, ó, é. guardei até o nome das músicas, viu? Aham. E Que, seja meu Deus do céu, gentil. Seja gentil da exato, Kel Smith, fica então para vocês escutarem depois. Porque é ser gentil com cada um de nós. Porque assim, ó, a primeira coisa que a gente precisa compreender, né, Vanessa, nós somos seres humanos. humanos, né? Então, temos questões. E aí a gente vai ter medo. Aí a gente vai ter raiva, a gente vai ter as emoções básicas de qualquer ser humano. E tá tudo certo, entende? O que que a gente vai precisar aprender é ter o autocontrole, o equilíbrio dessas emoções, né? E a gente entender também que todas essas emoções, a gente constela emoções também, Vanessa, para te ter uma ideia, né? Que todas essas Nossa, emoções, nessas emoções tem amor, raiva tem amor. Ela projeta tu para fazer ação. O medo tem amor, ele te protege. Entende? Então, quando tu muda o teu olhar, o teu ponto de vista, tu amplia isso, tudo fica com, digamos assim, um novo olhar com mais mesmo, né? leveza, né? Mais Fica leveza, que com, é o que a gente busca. fica mais, fica com mais leveza porque a gente consegue ver todas as coisas sob uma outra perspectiva, né? Eu sempre digo assim, eu falo assim, que todas as coisas que às vezes parecem uma dificuldade, um problema, eu não enxergo mais nada como um problema. Eu enxergo tudo como oportunidades de crescimento. O que que aquela adversidade está me trazendo de aprendizado? Porque quando a gente muda essa ótica, muda tudo, né? Eu sempre digo, o tamanho dos desafios da nossa vida, eles têm a exata proporção que a gente permite. Porque se a gente vê isso como um grande desafio, ele vai ser. Agora, se tu vê ele como um pequeno desafio e, ok, vamos ver o que dá para fazer, vamos mudar a estratégia, vamos mudar isso, vida que segue, né? E E eu acho outra que é coisa, justamente né? isso, né? O que que você precisa aprender com isso? Exatamente. Principalmente, né? O que que isso está me trazendo de aprendizado, né? Por que que eu estou passando por esse momento, né? E eu acredito que quando a gente traz esse viés, esse novo olhar, tudo muda. As coisas Por elas que que se essa tornam muito pessoa mais apareceu fáceis, na né? minha vida, né? Aham, tudo, tudo tem um, Exatamente. uhum, É, é, tudo tem. é muito forte isso, né? E as pessoas elas precisam aprender isso, porque às vezes as pessoas dizem para mim, por que que tu não traz as coisas tão na prática? Porque eu sempre digo assim, porque tem coisas que a gente tem que primeiro ir colocando para dentro. Há Porque eu coisas que colocar para precisam ser dentro é o mais sentidas, doído, né? né? É o mais dolorido. É. Porque depois fazer a planilha, fazer o cálculo, isso é a parte mais fácil, né? E eu sempre digo, quando as pessoas me perguntam como é a minha mentoria, eu sempre digo, olha, eu não começo nada por planilha e cálculo. Primeiro a gente olha para ti, depois para os números, né? Porque eu acredito nisso, é na construção, né? Nessa evolução que a pessoa precisa ter. E é o que tu faz, é o que a Marte faz, o que tantas pessoas fazem. A gente olha sob óticas diferentes, mas o nosso objetivo é um só: é ajudar as pessoas a se encontrarem naquilo que elas precisam naquele momento, seja na questão financeira, seja na questão, né, de todo esse amparo emocional, seja na questão física, que é o que a Marte trabalha, né? Todos nós trabalhamos com a evolução sobre os mais diversos aspectos. E isso é o lindo. E o mais lindo, no meu ponto de vista, é eu poder ter pessoas como tu, como a Marte, como tantas outras, próximas a mim. Porque a gente torna isso muito mais forte, né? Faz com que as pessoas também possam ter conexões mais fortes, entender que ela é um todo, né? E eu E acho uma isso das coisas assim, que eu acho assim lindo, né? E eu sempre me emociono, né? Porque quando a gente aprende uma coisa boa, a gente quer multiplicar, né, Vanessa? A gente quer cantar para o mundo, né? Como a gente fala.
Então, quando a gente descobriu essas coisas assim maravilhosas que mudou tanto a nossa vida, assim, por isso que aí tu virou uma mentora, né? Tu viu a importância que isso é e que mudou a tua vida, né? Então a gente vive muitos processos que nós estamos falando aqui, né? E então a Sim. gente sabe, e uma das coisas que eu achei tão fantástico na tua fala, assim, que ficou nas entrelinhas, que é a questão assim, tu não tem receita de bolo pronta. Eu acho Não, isso não tem fantástico. como. Mas como é que eu vou dar uma Porque é receita de bolo? personalizado, exatamente, é personalizado, é individualizado em cima do que cada cliente precisa. E é isso que cada um de nós precisamos entender. Apesar de nós querermos a mesma coisa e chegar no mesmo lugar, a gente precisa caminhar por uma estrada. Às vezes vamos nos encontrar nessa estrada, né? Às vezes vamos nos encontrar como a gente diz, nos cruzamentos dessas estradas, né? Então são várias estradas que vão ir para o mesmo lugar. E uma das coisas que eu sempre gosto de falar para os meus alunos, né? Hoje a minha disciplina ainda era de oncologia e tanatologia, então a gente fala muito da questão vida e morte, né? E tratamento para essas situações. Eu gosto muito de falar para eles, né? Tu sabe que dia tu nasceu, né, Vanessa? E que dia que tu vai morrer? Não. Não, isso a gente não sabe, né? É a Não, única coisa certa na vida é a morte, mas a gente nunca sabe quando que a gente vai voltar, né? exato, a gente não sabe. Aí, dependendo da crença de cada um, uns vão para um outro plano, outros vão para um outro universo, outros vão para baixo da terra, viram pó, né? Outros vão ressuscitar, outros vão reencarnar, não importa qual é a sua crença, você tem uma crença. Então, em cima disso, mas como nesse corpo, nessa matéria, nesse físico, é único, né? Todo mundo concorda com isso. Então, como que você vai viver com essa carne que você está hoje, né, desta forma, os seus dias? A gente não sabe até quando. Então, vivam no presente, por isso que é o presente, né, que a vida nos deu. Então, a gente precisa amadurecer e olhar que sim, nós temos que ser gratos todos os dias. Eu gosto muito de ouvir a, a Marte no Spotify todos os Despertar. dias, com aquelas meditação dela. Ai, e assim, ó, aquilo faz eu ampliar meus horizontes. Porque é muito isso, né? Presente, fazer sua meditação. Então, qual é a sua técnica? Em que você se afina, em que você se identifica, o que você precisa? E do ponto de vista financeiro, que foi a nossa noite de hoje, o que você precisa? Tem a nossa mentora aí, Vanessa, para lhe ajudar. Aí ela vai te Não, e, guiar para onde e precisa ir. exatamente, né? Hoje eu ainda coloquei ali, né? Que para te poder fazer 1.000 quilômetros, tu tem que dar o primeiro passo. E qual é o primeiro passo que está faltando hoje na tua vida? Né? Qual é o primeiro passo que tu tem que dar? Né? É no financeiro? É no pessoal? É no físico? Né? A Temos gente vai aí se dar por várias conta que isso tudo pessoas. está junto, né? Mas a gente vai olhar que é Sim, para uma coisa. Uhum. exatamente. Cada uma de nós vai trabalhar num viés. E no financeiro, claro, eu sempre digo, pode contar comigo para o que precisar. Né? A gente está aí para se dar as mãos, né? E contribuir sim para a evolução. Ai, Joyce, por mim eu ficava aqui a noite inteira Ah, falando contigo, porque hum. é maravilhoso. A gente já está aqui quase há 1 hora e meia conversando. Rapaz, e será que fica gravado daí? Não é uma hora? Eu acho que sim, porque acho que não caiu. Acho que agora o Instagram está permitindo fazer lives mais compridas, graças a Deus, Ah, né? É graças a assim, Deus. ó, Mas não sei se quero fica gravado lá. muito, Ó. se Deus quiser, quero muito que tu venha conversar comigo num outro momento, de Sempre. novo. Gratidão Eu que imensamente. Se tu agradeço. quiser uma hora que eu vá conversar contigo lá na tua página do Insta, me coloco inteiramente à tua disposição. Ah, eu estou organizando umas surpresas por aí. Em novembro vem surpresas, Vanessa, pode deixar. Pode Adoro, deixar, adoro pessoal. surpresa. Olha, vai vir Adoro. novidades aí. Vai vir um Que instituto bom. que está nascendo aí, mas ele está ainda nascendo, ele está dentro ainda, mas quando ele for para fora, vocês vão ser convidados. Pode ter certeza. Ai, amo isso. Muito.
Mais uma vez quero te agradecer pela tua disponibilidade, por tu ter vindo aqui conversar comigo. Obrigada a esse pessoal que também ficou aqui todo esse tempo com a gente. Gratidão, gente. Obrigada mesmo. E assim, quero te dizer que tu tem um espaço bem importante, bem especial aqui dentro do meu coração já. Uma grande admiração por ti. Tu trouxe para mim um novo olhar sobre a minha vida. E assim, eu tenho um carinho gigante, embora a gente se conheça há pouco, mas a gente se conectou tanto que para mim parece que eu te conheço há muito tempo. Gratidão. Obrigada mais uma Eu que vez. agradeço. Um beijo, beijo. Até a próxima, então. Tchau, povo. Beijo, até a próxima, gente. Quarta-feira que vem eu tô de novo, tá bom? Fiquem com Deus, boa noite. Beijos. Tchau. Tchau, tchau.